Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Respondendo uma pergunta, não foi bem uma pergunta. Uma amiga assistir o vídeo passado que fizemos a respeito de podemos cercear ou não o livre-arbítrio. E nós comentamos lá no vídeo que muitas vezes as pessoas questionam, né? Que não pode, que temos direito, livre-arbítrio, demos toda a explicação. Em uma parte nós falamos que pessoas dizem, mas Deus é amor. E eu comentei, amor, mas é justiça. O amor é justo. Citei, consultar lá no Evangelho, né? Carta de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, aí começa lá no versículo 1. Versículo 1. Ele diz que o amor não se compraz com a injustiça, mas se rejubila com a justiça. E ela foi lá no meu zap privado, ela colocou mais o amor cobre a multidão de erros. Ela parafraseou, né, o que o apóstolo falou. Pedro apóstolo que, né, amar um ao outro, porque o amor cobre multidão de pecados. Existe lá o significado bíblico, né, sobre o amor cobre porque o amor perdoa o pecado. Mas se nós formos consultar cobre, vai aparecer cobre o metal, mas cobrir, né? Cobrir é esconder, cobrir é tapar, ou até aquela parte de cobrir-se com coberto, um edredom, né? Então se esconde o corpo do frio. E a gente vê lá, o cara cometeu a fraude, ele encobre as fraudes que faz. E analisando sobre isso, pode ter sido um equívoco de tradução, né? De tradução da Bíblia, né? Do grego, porque a Bíblia foi escrita no Evangelho do grego e da língua hebraica. Então pode ter sido, como também nós podemos, digo nós porque meu espírito teve reencarnação na Igreja Católica, modificado para justificar. Porque se o amor cobre multidão de pecado, ou de erro, ou de equívoco, que eu aprendi com a espiritualidade dizer equívoco, que nós não pecamos, porque não existe o pecado. Nós não erramos, porque não existe o erro. Porque somos eternos aprendizes. Se somos eternos aprendizes, nós equivocamos. Se Deus errasse, aí sim, Ele é a fonte de toda a sabedoria. E Ele estaria errando, se Ele cometesse uma falha. Então, se eu disser que o amor cobre multidão de pecado, porque ele perdoa o pecado, o erro ou o equívoco, eu estou justificando para continuar errando, pecando, como queiram dizer, né? Equivocando, porque Deus é amor, se Ele é amor, Ele vai perdoar o pecado. Que a gente conversa muito com a minha irmã, que mora do lado, a mais nova das irmãs, e minha sobrinha, elas são católicas, né? Praticantes. Elas falam que Deus ama o pecador, não o pecado. Mas, partindo de analisar, Ele não cobre o pecado, o erro, o equívoco, mas sim Ele nos dá força para que possamos reparar. Mas como Ele dá força? Quando eu paro e penso, a gente conversa com o Raoni, né? As pessoas dizem, mas se ele sofre esquizofrenia, como vai conversar? Mas tem uns momentos lúcidos sim, né? Ele não está em processo obsessivo. E também o espírito escuta, o espírito dele. Ele ontem falou, passado passou, viver um dia de cada vez. Hoje ele já cometeu o mesmo equívoco dele. Aí eu falei, aí, tá vendo? Você diz que passado passou, mas não olha o passado para você corrigir o que você faz.
Então, quando eu olho para mim, vejo meus defeitos, nós já comentamos sobre isso, né, da reforma íntima, né, tudo bem explicado, e eu começo a fazer essa minha reforma, eu vou vendo, assim, vamos dizer assim, um pouquinho light, o monstro que eu sou, aí eu começo a ter coragem, esse amor vai me dar coragem para que eu possa encarar e aceitar como eu estou no momento. Aí eu começo a corrigir esses defeitos de caráter, a repará-lo, né? Nós já explicamos, reparar e corrigir. Eu corrijo, eu conserto os defeitos de caráter. Porque a fé infantil, a fé irracional, é aquela, nós explicamos sobre a fé, aquela que acredita sem questionar. Então, se eu desperto, a primeira é a fé, que é a fé infantil, acredita em tudo, porque o padre falou, bispo, o padre, essa minha irmã, minha sobrinha fala isso, o papa, eu digo, mas ele falou, mas você parou para analisar se é isso? Ah, o pai de santo fala, a mãe de santo fala, zelador, o zelador, como queira, lá no barracão ou no terreiro que vocês frequentam, o dirigente espírita, né? Não, mas seu fulano é estudioso. Então ele falou, o pastor falou, seja qual a religião. Beleza. Aí eu começo a entender que não, eu preciso questionar o que ocorre comigo, até a Deus. Então esse amor, ele mesmo adoecido, que o ódio não é a ausência do amor, o ódio é o amor adoecido. Então quando eu começo com essa reforma perante a lei divina, a lei moral, qual é o meu conceito? Tem um conceito, a crença e o valor da sociedade, que não condiz com a lei moral divina. Se eu tenho preconceito de cor, de opção sexual, de classe social, né? De religião, essas situações todas. Então, quando eu descubro meus defeitos, eu não vejo que não está de acordo com a lei moral divina. Eu começo a reparar esses defeitos. E a fé é a primeira a despertar. Ela vai me dar apoio, vai me dar sustento. O amor, ele vai me dar força para que eu faça. Porque quando eu firo alguém, quando eu prejudico alguém, através de um equívoco meu, o primeiro a ser prejudicado sou eu. Eu causo um desequilíbrio no universo interior, no meu universo interior, no cosmo interior. Então, eu faço isso, eu prejudico, eu desequilibro. Isso a espiritualidade ela me ensinou. Por isso que nós reparamos, o espírito tem as reencarnações para o reparo dos defeitos. E quando eu prejudico alguém, na minha invigilância eu me torno um instrumento da justiça divina. Porque ele tem que passar por aquilo. Mas isso aí é assunto, quem sabe, para outro vídeo. Se vocês quiserem, aí lá no comentário vocês fazem a pergunta que a gente vai formar o vídeo. Então, voltando, o amor ele vai dar força para que eu faça esse reparo, esse equilíbrio em mim. Não tem aquela situação que está lá no livro do Kardec codificou. Mas se eu peço perdão, a pessoa não me dá o perdão. Aí isso é com ela. Porque quando eu peço perdão à pessoa que eu fiz o mal a ela, tornando-se o instrumento, não me isenta, porque eu falei que quando a gente prejudica alguém, a gente acaba sendo um instrumento da justiça divina. Porque ninguém reencarna para prejudicar. Então, não me isenta da responsabilidade. Quando eu vou pedir o perdão, eu estou começando a fazer esse equilíbrio do universo, do cosmo interior. Aí eu vou fazer, aí eu vou modificando, eu vou fazendo reparo de todas as virtudes escangalhadas. E o amor vai estar pulsando. Porque o amor está em nós, é a centelha crística. É um átomo de Deus, da deusa mãe e de Deus Pai. Então é o amor estar em cada um do filho, filha.
criação, criatura, porque criação para mim, filho, até os animais são filhos da divindade. Os vegetais, minerais, para mim tudo é filho divino, já que eu sei que ali existe um princípio espiritual. Então todos nós somos filhos. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Como estamos, o que precisamos fazer, vamos fazer a reforma, vamos fazer a modificação, para que o equívoco vai ser sempre rareando, até que a gente comece a viver assertivamente. Não é numa reencarnação, a gente vive milhares de reencarnações equivocadas, não é na primeira que a gente vai conseguir, não. Na atual reencarnação, eu já comecei, parei, caí, levantei, na reforma íntima, o ego vibra muito, ao contrário. Então o amor ele vai dar força para que a gente cure o ego. Quando eu faço a minha modificação, atinge o ego. Isso é tema também para outro vídeo. Então voltando, o amor ele não cobre. Se ele cobrir, vamos lá no Google, aí consultamos lá o significado de cobrir. Cobrir é esconder. Então não adianta esconder. Não adianta, como diz as pessoas que estudaram a respeito da reforma íntima, se eu não me engano, até nos 10, acho que são 10 passos, 7 passos do AA, ou 12, não lembrei agora. Encobrir, né, esconder, é varrer a sujeira, né? A gente vai varrer a casa, aqui em casa não tem, mas tapete, aí eu vou lá varro. O Raulinho ele vai varrendo, aí ele bota lá na porta da cozinha, ele acha que o lixo vai sair. Então, se fosse o de barro de tapete, estaria encobrindo, escondendo a sujeira ali embaixo, né? Está lá escondendo a sujeira embaixo do tapete, achando que aquela sujeira vai dissolver. Então, os defeitos de caráter, encobrido, escondido, ele por si só não se resolve. Então, nós é que devemos resolver nossos defeitos, consertar nossos defeitos. Então, no nosso entendimento, o amor não cobre, nem cobre o erro, o equívoco ou o pecado, como queira chamar. Ele não cobre. Porque se cobrir, mais uma vez, está escondendo, camuflando a situação. Mais uma vez, nossos defeitos de caráter não se consertam sozinhos. Depende de nós, ponta encarnada, para consertar. O amor próprio. Mas o amor próprio não é um amor narcisista, né? Mas o amor próprio incondicional, meu amor próprio incondicional me dá força. Não só a minha, mas o amor próprio de cada um. Nos dá força para esta caminhada, o chamar navalha na carne. Espero ter explicado a você, querida amiga, da Pedra de Guaratiba, a respeito do amor cobre multidão de erro. Se houver alguma dúvida, deixe lá no comentário. Espero ter explicado, passado, compartilhado o que nós conhecemos. Quem gostou, não se esqueça de dar o joinha, o like, o ok, o gostei. Compartilhe para que mais pessoas conheçam o canal, o trabalho que nós fazemos, compartilhamento de conhecimento. Vá ao comentário, se quiserem, deixem sua sugestão, sua pergunta, sua resposta, seu questionamento. Antes que eu esqueça, do vídeo passado houve uma pergunta. O Exu é demônio? Então, ao companheiro, irmão de jornada que fez a pergunta, se estiver assistindo esse vídeo, ou mais alguém que tenha dúvida, consulta aí, Estudando Consciente. Exu, mitos e verdade. Aí vai aparecer lá minha figura, meu rosto, aí vocês vão naquilo que eu falei. Mas se aparecer outros também, ouça a opinião de outros. O Band Boa tem a respeito.
Se eu não me engano, também é um Band AD. E se não quiser deixar pergunta no comentário, deixe lá no nosso e-mail, estudandoconsciente54@gmail. E se todo esse processo do gostei, compartilhei, comentei, ajuda o sistema do YouTube a entender que o tema é relevante. Depois disso, quem não se inscreveu, se inscreva, toque no sininho para que receba notificação de novos vídeos. O amor que existe em mim saúda o amor que existe em você.